Eu tenho me ocupado e ocupado essa tribuna muitas vezes para abordar um tema que angustia toda a população brasileira, que é a questão da saúde, tanto a saúde pública quanto a saúde dita suplementar dos planos de saúde e até mesmo o atendimento privado. Porque, lamentavelmente, no setor público, chamado SUS, e nos planos de saúde, as queixas são volumosas e de toda ordem. E há um movimento sempre de se argumentar é porque falta recurso para a saúde. Na verdade, falta o governo federal, a União Federal, definir um percentual realmente fixo para aplicação mínima no setor de saúde. Não adianta dizer que aplica até mais do que 10% se não está amarrado nos 10%, enquanto que para os municípios está amarrado em 15% e para os estados 12% para aplicar do orçamento na saúde. Infelizmente, o mal maior, eu sempre digo, não tem sido a falta de recursos, tem sido a presença exacerbada da corrupção na área de saúde. Mas eu tenho dito aqui também, confio muito, e ouvi agora recentemente numa audiência o ministro Alexandre Padilha, que compareceu à Comissão de Assuntos Sociais, e pelo que ele vem fazendo e o que ele planeja fazer, eu tenho certeza que esse quadro vai melhorar muito, tanto no que tange ao serviço público, através do SUS, quanto no que tange aos planos de saúde que atendem muito mal a população. Mas hoje eu quero falar de uma coisa, pelo menos vamos dizer assim, boa nesta área de saúde. Eu quero homenagear os oftalmologistas e as colegas oftalmologistas pelo seu dia que transcorre hoje. E é muito importante, todas as especialidades médicas são importantes, não há dúvida, mas a oftalmologia é uma especialidade que se destaca muito, porque as lesões e as patologias oculares são realmente um óbice que, embora possa ser superado por outras formas, tira muito da qualidade de vida do cidadão ou da cidadã. E eu quero fazer aqui uma leitura de uma matéria publicada. A história da oftalmologia ocupa um lugar especial na evolução da medicina, em virtude das peculiaridades do órgão que, no caso, a visão. A importância de sua função e o mistério de seu funcionamento fizeram com que, durante muito tempo, fossem atribuídos ao olho poderes mágicos, benfazejos ou nefastos, capazes de lançar mal-olhado ou quebranto. A oftalmologia é a especialidade médica a qual cabem o estudo, o diagnóstico e o tratamento das doenças e lesões do olho e os seus órgãos conexos. Foi um dos primeiros ramos da medicina a ser tratado como especialidade independente. Já os antigos egípcios já estudavam o órgão da visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente com os gregos. Veja que há muito tempo. Hipócrates, que é o patrono da medicina, vamos dizer assim, e seus alunos estudaram minuciosamente as doenças oculares. Datam dessa época as primeiras descrições anatômicas do olho. A oftalmologia romana foi herdeira direta da medicina grega e particularmente da escola de Alexandria. Entre os árabes, teve grande importância a obra 10 Tratados sobre o Olho, de Unayn ibn Yaqi. O oftalmologista se dedica não só aos aspectos patológicos da visão, mas também à análise de sua fisiologia, isto é, do seu funcionamento. O sistema óptico do olho pode ser equiparado em termos físicos a uma lente convergente capaz de projetar imagens invertidas e reduzidas dos objetos
sobre uma tela, no caso a retina, membrana mais interna do globo ocular. A correta focalização de uma imagem depende do poder de refração do cristalino, corpo transparente biconvexo que funciona como uma lente convergente capaz de projetar imagens invertidas e reduzidas dos objetos sobre a retina, membrana mais interna, como já falei. Quero também dizer que muitas das patologias oftalmológicas podem causar sérios danos à visão, quando já estão em estado avançado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 180 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência visual. Vejam que o número não é desprezível. 180 milhões de pessoas, dos quais 50 milhões já estão cegos e 135 milhões correm o risco de ficar. Para alterar esse quadro, a melhor solução é a prevenção. Entretanto, dados apontam que no Brasil a prevenção de doenças oculares ainda é muito aquém do ideal. Males como a catarata, o glaucoma, a degeneração macular ainda cegam muitos brasileiros, senador Paim, mesmo sendo doenças passíveis de tratamento e de controle. No dia 7 de maio, hoje, portanto, se comemora o Dia do Oftalmologista e a data reforça a importância de visitar regularmente esses profissionais que podem prevenir várias doenças oculares. De acordo com a oftalmologista Patrícia Martins, a consulta rotineira em oftalmologia é importante para evitar a perda visual por doenças em que o diagnóstico precoce altera a sua evolução. Patologias como glaucoma, retinopatia diabética, podem ser facilmente controladas se houver o diagnóstico precoce pelo médico oftalmologista. Mas são justamente essas as doenças as mais negligenciadas pela população, uma vez que a evolução desses males ocorre de forma silenciosa e assintomática nos casos iniciais, que são os de melhor prognóstico, afirma a médica que é especialista em plástica ocular. Por isso, os cuidados com a visão são importantes em todas as fases da vida, sendo que a prevenção deve começar ainda na infância. Logo ao nascer, os bebês devem ser levados ao oftalmologista para fazer o teste do olhinho, que pode diagnosticar e prevenir doenças como trauma do parto, retinopatia da prematuridade, ametropias e opacidade do meio, problemas da córnea e catarata. O teste se caracteriza pela emissão de um feixe luminoso nos olhos da criança, permitindo examinar o reflexo que vem das pupilas. Se a criança tiver uma visão saudável, quando a luz atingir a retina, observa-se um reflexo vermelho, que demonstra que a luz está passando normalmente, estimulando o desenvolvimento da visão. A ambliopia é outra patologia que, se não tratada na infância, pode vir a comprometer a visão. Conhecida também como a doença do olho preguiçoso, pode ser causada pelo estrabismo ou diferença de grau muito grande entre um olho e outro. É uma doença que se caracteriza por uma dificuldade da visão, sem que se perceba nenhuma alteração aparente. Um dos olhos não é estimulado nos primeiros anos de vida e, por isso, a criança não aprende a enxergar. O diagnóstico é feito através de uma consulta de rotina, quando não tratada antes dos 8 anos de idade. A consequência é a perda parcial ou total da visão do olho acometido. Senador Paim, eu vou pedir a Vossa Excelência que dê como lido o restante dessa matéria, que eu considero importante, mas eu queria aqui deixar realmente não só um alerta, mas um apelo à população, e aqui atentem bem, senhores pais, até uma criança recém-nascida precisa logo de imediato passar por um exame oftalmológico. Tantas doenças que podem ser evitadas, podem ser detectadas precocemente e, uma vez diagnosticadas, há sempre uma forma de tratamento. E é de espantar, portanto, os dados, senador Dornelles, que a Organização Mundial de Saúde publica, de que 180 milhões de pessoas em todo o mundo já apresentam algum problema sério de deficiência visual. E desses, 50 milhões já estão cegas e 135 milhões correm o risco de ficar.
Então, acho que é muito importante que os governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, façam até mutirão mesmo de exames. Quando fui secretário de Saúde, eu lancei um programa lá em Roraima chamado Saúde com Você, em que, aos sábados, a gente ia para bairros, cada vez num bairro, e levávamos todas as especialidades. E era impressionante a quantidade de pessoas que viam, justamente, passavam pelo clínico e terminavam indo para o oftalmologista. Porque as pessoas, seja por falta de poder aquisitivo, seja por falta de orientação, não procuram precocemente. Portanto, eu quero deixar, junto com os meus parabéns aos colegas oftalmologistas, quero deixar o apelo à população, aos pais, às pessoas adultas que realmente se preocupem com a saúde ocular das crianças e aos mais velhos, que também se cuidem, porque não é mais normal ir ficando perder a visão quando se vai avançando na idade. Hoje em dia existem uma quantidade, uma gama de recursos capazes de devolver a visão de maneira muito adequada. Portanto, senador Paim, peço a transcrição na íntegra do resto dessa matéria. E encerro, principalmente, abraçando os oftalmologistas e as oftalmologistas do meu querido estado de Roraima e de todo